Olá, queridos, estamos juntos aí mais uma vez. Quero fazer uma pergunta a você. Será que você é capaz de conviver com as perdas? Porque normalmente todos nós temos muita dificuldade de conviver com as perdas. Certamente, como numa crônica que eu li, a partir do momento que nós nascemos, nós já perdemos. Perdemos o calor do útero materno, perdemos o aconchego na barriga da mãe, perdemos aquela união tão vital que temos com a nossa mãe e o nosso cordão umbilical é cortado e aí a reação é o choro. O interessante é que nós entramos nesse mundo não sorrindo, mas chorando. E certamente, à medida que o tempo passa, nós vamos acumulando as perdas. E tem muitas pessoas que não conseguem conviver com elas. Tem pessoas que se enclausuram, que se amarguram, que se decepcionam. Tem pessoas que desistem da vida, que perdem a esperança. Tem pessoas que não conseguem conviver com as perdas. Mas o interessante é que a Bíblia nos ensina a conviver com as perdas. A Bíblia nos ensina como tratar das perdas. E, acima de tudo, a Bíblia nos dá algumas certezas que nos auxiliam a encarar de forma honesta, de forma saudável as perdas. Eu queria deixar para você um texto de uma família que já tinha vivido uma grande perda. Essa família era uma família que Jesus amava. Era uma família que morava na aldeia de Betânia. Era uma família que era composta de apenas 3 pessoas, 3 irmãos. A Bíblia não fala que esses jovens tinham pais. E certamente eles eram órfãos. O nome deles, talvez você já percebeu: Marta, Maria e Lázaro. Esses 3 irmãos certamente já enfrentaram uma perda, a perda dos pais. E Jesus agora, ele constrói uma amizade muito bonita com eles. A Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz que Jesus, quando ia pregar em Jerusalém, na sinagoga, todos os dias ele retornava e pernoitava na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Só que lá no Evangelho de João, no capítulo 11, acontece uma outra perda terrível nessa família. E são esses versos que eu queria brevemente narrar para você. Olha o que o texto diz no Evangelho de João, no versículo de número 1 a 6. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, dizer para Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E o texto ainda termina dizendo: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Querido, Jesus estava distante da aldeia de Betânia. Jesus estava numa outra localidade. E de repente, ele recebe uma notícia: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Que coisa interessante, irmãos. Esses 3 irmãos certamente perderam os pais, certamente sobreviveram em meio a muitas dificuldades, porque naquele tempo ficar órfão não era fácil.
não tinha nenhuma ajuda do governo, das pessoas. Não é à toa que a Bíblia diz que o Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Mas agora, querido, uma outra perda assola essa família. O homem da família, aquele que talvez fosse o mantenedor dessa família, a Bíblia diz que ele é acometido de uma grave enfermidade. E as duas irmãs, apavoradas com mais uma perda, elas enviam a Jesus um mensageiro. E esse mensageiro chega com a notícia dizendo o seguinte: olha, Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Querido, que coisa interessante. E no versículo 5, parece que o texto mais uma vez enfatiza o amor de Jesus. Ele diz assim: ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Certamente, querido, que há algumas pessoas que se decepcionam com Deus, com as perdas. Eu particularmente conheço algumas destas pessoas, que tiveram de repente uma perda na família, que tiveram de repente algum dos seus entes queridos ceifados, retirados dessa existência. E essas pessoas foram acometidas de uma profunda decepção com Deus. Elas abandonaram a igreja, elas abandonaram a Cristo e elas se sentiram traídas e abandonadas por Deus. Mas, querido, será que essa é a postura correta diante das perdas? Será que é realmente isso que nós deveremos nutrir quando nós perdemos algo ou alguém valioso na nossa vida? Esse texto, querido, ele me ajuda muito porque ele contém uma certeza fundamental, uma certeza consoladora num contexto de perda. O texto diz que quando esse mensageiro chega perto de Jesus, ele faz uma afirmação: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Querido, que coisa espetacular. Que bom é a gente ter essa certeza de que o amor de Jesus, ele não nos isenta da dor. O amor de Jesus não nos isenta da perda. O texto diz: está enfermo aquele a quem tu amas. Querido, que coisa confortadora é saber que quando Jesus nos alcança, ele nos alcançou por causa do seu amor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo João fala sobre isso no versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo. Querido, nós fomos alvos desse amor e esse amor nunca mais ele é retirado da nossa vida. Jesus nos ama a despeito das perdas. E esse amor de Jesus, querido, ele não nos isenta de nós passarmos pelo vale da sombra da morte. O amor de Cristo, meu amado, ele não é uma garantia que nós vamos viver o céu na terra. Não, amados. O Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. E dentre estas aflições estão as perdas. Portanto, meu amado, não faça da sua perda uma inimiga. Pelo contrário, trate-a como amiga na medida de que ela serve a um propósito glorioso nas nossas vidas. É isso que o texto diz. Jesus disse: olha, essa enfermidade é para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado. Sabe o que significa isso, querido? Significa que até as nossas perdas, as nossas angústias, as nossas enfermidades e tristezas, de uma forma misteriosa, de uma forma maravilhosa, elas servem ao propósito de Deus. Querido, guarde essa certeza no seu coração. O amor de Jesus por você não te isenta da dor, não é garantia que você não vai sofrer nenhuma perda, mas acima de tudo é garantia que Ele estará sempre com você,
que Ele o auxiliará a passar por esses momentos. E a presença de Jesus vai transformar esses momentos não numa decepção, numa amargura, numa mancha, numa marca, numa ferida no seu coração. Não, querido, com Jesus as perdas se transformam numa doce lembrança, numa saudade gostosa. Certa vez eu li uma definição de saudade que eu nunca mais esqueci. Dizia o seguinte, que saudade é o lugar onde o coração guardou aquilo que ele amou e aquilo que ele não quer mais esquecer. Querido, saudade é coisa boa. Saudade é aquele lugar onde, se nós enfrentamos algumas perdas do mundo de fora, o nosso coração guardou no mundo de dentro. E olha, a gente encara as perdas agora de outra forma. Que coisa boa é saber, querido, que existem guardados no meu coração, no seu coração, lembranças tão maravilhosas de acontecimentos, de fatos, de pessoas, de circunstâncias que não existem mais no mundo real, mas existem aqui no meu coração. Portanto, meu amado, trate a sua perda como amiga. Não fique amargurado, decepcionado. Não se ire com Deus achando que Ele te abandonou porque você perdeu isto ou aquilo. Não, querido, olha, saiba que o amor de Jesus por você, Ele não te isenta da perda, mas Ele está sempre conosco na hora da perda. E Ele transforma essa perda numa amiga, na medida que você aprende a conviver com ela de forma tranquila e suave. Amém? Que Deus possa te abençoar. E quem sabe, você que de repente sofreu uma perda e está me ouvindo nessa hora, quem sabe você possa experimentar esse amor de Jesus e saber que durante a perda, Jesus esteve sempre com você, te sustentou, te abençoou e, acima de tudo, Ele tem um propósito glorioso em todas as coisas. Que Deus te abençoe e que você, a partir de hoje, trate as suas perdas como amigas para a glória de Deus. Amém.